frego e fala assim, Deus, eu tenho 3 pedidos, 1, 2 e 3, o Senhor é obrigado a me dar. Não pode recusar. Mas ele tem que ser tratado por mim como um rei soberano, que me dá aquilo que é bom para mim e conforme a soberana vontade dele. Se eu pensar de outra maneira, minha fé é imatura. Deus não existe para realizar meus desejos. A teologia bíblica abraça os nãos de Deus como uma manifestação bondosa da sua vontade. Então, é assim que nós entendemos a relação de Deus com as nossas orações. E parte da escolha do tema de hoje para a aula do Dia dos Pais vem da aula que a gente teve na semana passada na classe de adultos aqui na igreja. Deus responde às nossas orações. Elas não são inúteis, mas isso não significa que elas estejam sendo respondidas fora do decreto de Deus, fora da vontade soberana de Deus. Deus não é alguém que tem um plano e que o filho que fica pedindo mais e chorando mais e fazendo mais birra acaba levando a bênção. Deus é um pai amoroso que vai fazer o que tem que ser feito, um pai sábio que vai fazer o que ele já decretou, que ainda assim ouve as nossas orações, mas que não as atende conforme a gente insiste. Ele as atende conforme a sua soberana vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, é o que nós lemos em 1 João 5,14. Então, meus irmãos, nós temos que nos lembrar disso. E essa aula eu vou discutir com você muito brevemente 5 pilares da negativa divina. Eu quero te dar 5 razões pelas quais Deus te diz não. Para a próxima vez que você tomar um toco de Deus e Deus falar aquele não para você bem grande, você vai tentar se perguntar se qual dos 5, ou se os 5 todos ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, podem estar presentes na amorosa, bondosa, sábia e justa negativa de Deus para você. Então, tem 5 motivos aqui. Deus pode dizer não para te proteger. Deus pode dizer não para te ensinar. Deus pode dizer não para te manter dependente. Deus pode dizer não para ser glorificado. Deus pode dizer não para ser temido. E eu vou conversar com você rapidamente sobre cada um desses 5 motivos. Primeiro, quando Deus diz não, pode ser para te proteger. Então, o primeiro não que Deus falou para o ser humano foi, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta árvore aqui, não. Vamos falar sério, Deus é muito maldoso. Mas essa foi a conversa da serpente, não foi a conversa de Deus. A conversa da serpente foi, porque você vai ficar com o não de Deus? Você percebeu a maldade do não de Deus para você? E a serpente chega então e desafia exatamente o único ponto em que havia um não. Todo o resto era sim. Mas a serpente vai exatamente no único ponto do não. Percebe? E por que será que Deus colocou aquele não? Bom, a resposta que nós sabemos é, Deus colocou aquele não para proteger. No dia que você comer, você vai morrer. No dia que você comer desse fruto, você morre. Esse fruto é ruim para você. Não coma dele. Mas o que a serpente desafia? O não de Deus para você é um não de dominação, é um não de tirania, é um não de quem quer ser o único Deus, porque se você comer, você vai ser igual a ele. E aí então, justamente por desafiar o não de Deus, é que o pecado acontece. Então, você deveria enxergar aquilo como uma cerca. Do mesmo jeito que quando o filho acha aqueles 2 furinhos da tomada a coisa mais linda, porque é o tamanho certinho do dedo dele. E aí você fala, não. E ele olha para você falando assim, mas espera aí, tem uma experiência arrebatadora esperando por mim aqui. E você vai dizer, não? Mas por quê? Para te proteger. Para te proteger. Então, nós precisamos entender isso. O não divino, sim, ele limita você. Sim, o não divino coloca barreiras que você não deve cruzar. E você pode olhar para isso e dizer, que tirania. Onde já se viu? Que cerceamento da minha liberdade. É verdade. Mas existem liberdades que nós não deveríamos utilizar. Nós podemos ser livres para nos destruir e nem por isso o exercício dessa liberdade seria algo benéfico. Então, nós precisamos pensar assim. A nossa visão é, Deus está me dizendo não para me privar. Deus está dizendo não para me limitar. Mas Deus está olhando e dizendo, não, bobo, eu estou dizendo não para que você não morra. Eu estou dizendo não para que você seja feliz. Eu estou dizendo não para o teu bem. E nós precisamos pensar muito nisso. Então Deus pode dizer não para nos proteger. Primeira razão que Deus pode dizer não para você, para te proteger. Segunda razão, para te ensinar. Para te ensinar. Esse texto aqui, ele é pesado, queridos. Porque eu vou explicar teologicamente de uma maneira rápida e eu espero que faça sentido para você. Jesus,
Deus, Filho, na eternidade, quando ele se encarna e se torna um ser humano como nós, ele vai viver todas as experiências humanas como nós. E ele vai passar por elas para poder, vencendo esses desafios humanos que nós costumamos falhar neles, ele agora se torne alguém que nos redime diante de Deus. A raça humana nunca entregou para Deus a obediência que Deus merecia. Lá no Éden, o cabeça federal da nossa raça, Adão, desobedeceu e com ele todos nós desobedecemos. Desde então, o ser humano deve obediência para Deus. E agora Jesus vem e se encarna como um ser humano para oferecer a Deus a obediência que nenhum ser humano havia oferecido e para sofrer em nosso lugar o castigo que todos nós deveríamos sofrer. E aí então faz parte do processo de Deus para o seu Filho Jesus, que tem então as duas naturezas, divina e humana, que ele aprenda todas as coisas. E Jesus precisa ter a experiência do sofrimento e a experiência de confiar em Deus no sofrimento e a experiência de obedecer a Deus no sofrimento. Ou seja, Jesus precisa vencer o desafio, um desafio no qual nós falhamos, de obedecer a Deus mesmo quando dói. E de aceitar o não de Deus mesmo quando frustra. E nesse sentido, então, como um ser humano, Cristo está, Hebreus 5, 8 a 9, aprendendo a obediência por meio das coisas que ele sofre. Não é no sentido de que Jesus não conhecia o que é uma obediência, ou que ele precisava se tornar melhor, não. É no sentido de que, como aquele que encarna a natureza humana sendo divino, ele precisava passar por todas as etapas de uma existência humana caída, sem pecado, para nos redimir dessa existência caída. Então ele precisava fazer algo que nós não sabemos fazer perfeitamente, ele precisava fazer por nós. Aprender a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Então era necessário que ele chegasse e dissesse: Pai, mais ou menos 11 horas da noite, vamos imaginar, no Getsemane, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou estar pregado na cruz. E eu nem estou com medo, isso não está escrito na Bíblia mas, desse jeito, com essas palavras, mas nós podemos concluir tranquilamente. Eu não estou com medo dos pregos que vão entrar nas minhas mãos, dos chicotes que vão ferir as minhas costas, porque eu já andei ensinando para os teus filhos, meus discípulos, que não é para temer quem pode matar o corpo, e sim quem pode jogar a alma no inferno. Eu não estou com medo de apanhar. Eu estou com medo é porque amanhã vai cair sobre mim o teu desagrado. Amanhã vai cair sobre mim a tua ira contra o pecado. E isso, a tua desaprovação, que vai cair sobre mim, é isso que eu queria evitar. E é por isso que ele está num lugar onde a azeitona é prensada, chamado Getsemane, o lugar da prensa do azeite, e é por isso que ele está transpirando sangue, porque ele está sendo apertado e espremido. A sua oferta obediente a Deus e o seu sofrimento já começam ali, ele já começa a sangrar ali no Getsemane. E ele começa a sangrar dizendo: eu vou aceitar o teu não para mim, porque eu preciso deixar o modelo para aqueles que virão depois de mim, nas minhas pegadas, na minha justiça, serem justificados diante do Senhor. Então Jesus aprende essa obediência. E ele então recebe um não de Deus. Ele ora: se for possível, passa de mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade. E o que Deus falou para ele? Não vou passar o cálice, vai ser feita a minha vontade. E Cristo se submete perfeitamente à vontade do Pai. No Antigo Testamento, você tinha um jeito de descobrir a vontade de Deus. Urim e Tumim, não é nome de dupla sertaneja isso aí. A gente não sabe direito o que era. Alguns teólogos acham que era um jeito de ler um pergaminho e as pedras preciosas que estavam no peitoral do sumo sacerdote brilhavam. É uma possibilidade, já que Urim e Tumim significa luzes e perfeição. Então existe uma possível lenda de que havia um pergaminho que o sacerdote lia e que as letras das tribos escritas nas pedras do peitoral brilhavam e assim eles tinham um discernimento da vontade de Deus. Nós não sabemos, mas o fato é, Deus dizia sim ou não para o seu povo com base no Urim e Tumim e dizia sim ou não para o seu povo com base na palavra. Aliás, você já reparou que os 10 mandamentos começam quase todos com não? E você já reparou que a pedagogia moderna diz que não é para ficar falando não, é para ser positivo? Eu trabalhei numa escola cristã, e aí eu tenho que tomar cuidado aqui, porque está transmitindo, mas de vez em quando eu tinha que chegar e falar com o pessoal lá que estava usando uma pedagogia que não é pedagogia divina.
Ao invés de chegar e falar assim, não é para xingar a professora. Algumas pessoas pensavam assim, não, mas não pode falar assim, tem que incentivar pelo bom exemplo, tem que pegar o aluno que respeita a professora e falar assim, olha que bonito ele, hein? Ele respeita a professora e tudo mais e tal. Aí as pessoas, sabe, não, se você ficar falando muito não, muito não, muito não, isso é, sabe? Aí eu falei assim, mas você já conversou com Deus sobre isso? Aí você já leu o Êxodo 20, o que está escrito lá? Porque Deus, acho que Ele não concorda com você. Então, nós precisamos olhar para isso e dizer assim, quando Deus quer que você e eu sejamos melhores, Ele diz muito não para nós. Ele não se recusa a ouvir a nossa oração só porque diz não. Ele ouve a nossa oração, mas Ele a atende de uma forma diferente daquela que nós esperamos para o nosso próprio bem. Eu conto sempre uma história, meu filho tinha 2 anos de idade, eu tinha uma motinha, porque eu andava com ela lá em Goiânia, e a gente morava num bairro que era uma roça, cheio de casinha com galinha, com cabra, com vaca e tudo mais e tal. Então dava para andar bem devagarzinho ali, 10 por hora na motoquinha, e eu punha ele lá na garupa e a gente ia andando, e aí começou a fazer um lago lá no bairro. E ele olhou e falou assim, pai, vamos andar de moto em cima do lago? E se eu fosse um pai besta e falasse, claro filho, vamos sim. Percebe a tolice do pedido? E o amor que eu preciso ter para dizer não. E ele ficou muito frustrado. Percebe? É assim que acontece com Deus. Deus diz não para nos ensinar. Então, isso foi o que aconteceu com Cristo. Na angústia do cálice, ele aprendeu por meio do sofrimento e por uma oração que lhe foi negada. Ele se identifica conosco, no sentido de que nós temos um supremo exemplo, Cristo, que não emburrou quando a oração dele foi negada, e que seguiu obedecendo e que fez a vontade do Pai. Primeiro motivo pelo qual Deus nos diz não, para nos proteger. Segundo motivo pelo qual Deus diz não, para nos ensinar. Terceiro motivo, para nos manter dependentes. Esse é um negócio sério. Porque você quer que o seu filho cresça. Por exemplo, os pais não veem a hora, algumas vezes, de ver o filho tirar a fralda. Porque vamos lá, você comendo aquele estrogonofe bacana no almoço de domingo, daqui a pouco lá, o neném. Aí você fala assim, ih. Aí você vai lá, quando você abre a fralda, está da cor do estrogonofe. Você fala, meu Deus, acabou o almoço. Não veja a hora de acabar um negócio desse. Você quer que ele fique independente logo. Mas aí, quando ele faz 14, 15, ele começa a ir sozinho, sai com o outro, não tem hora para voltar, e você fala assim, que saudade da época que ele andava, eu controlava tudo. A independência é um negócio que tem que ir soltando devagarzinho. Se solta de uma vez, espana. Você tem que soltar tranquilo. E Deus? Você já viu criança que aprendeu a andar? A gente estava na conferência lá de aconselhamento bíblico e uma menininha aprendeu a andar durante a conferência. Parou a conferência. Aquele cotoquinho, né, 1 aninho de idade andando assim, todo mundo falava, ai que bonitinho. Solta ela que você vai ver, vai para a avenida andar no meio dos carros. Então tem que tomar cuidado, porque, né, às vezes Deus fala assim, não, vou te manter dependente aqui. Se eu te der muita autonomia, você vai para longe de mim. Tem até uma historinha, que não é fato, mas que é interessante, de que a pessoa perguntou como é que Deus fez o ser humano. E aí quem entrou numa loja cheia de produtos assim, e que Deus foi fazer o ser humano, aí ele colocou um pouquinho de sabedoria no pote, aí ele colocou um pouquinho de beleza, aí ele colocou um pouquinho de não sei o que e tal. Aí quando chegou na hora da autonomia, Deus colocou só uma gotinha. E aí a pessoa falou, por que o senhor não dá mais autonomia? Porque se eu der, ele vai para longe de mim, aí ele vai se estrepar todinho. E muitas vezes Deus vai dizer não, exatamente porque a hora que você falar, agora eu posso tudo, você vai sair, vai se estrumbicar, todinho vai se arrebentar. Então, é melhor que permaneçamos dependentes de Deus, cientes das nossas limitações, do que nos julguemos muito senhores do nosso destino e nos arrebentemos todos. Então, Deus vai dizer não. E um dos exemplos maiores disso é o espinho na carne do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente não sabe o que é. Alguns acham que era a sogra, eu duvido. Eu não acho. Não é porque a minha sogra não veio que eu vou falar um negócio desse. Estou mais corajoso? Não é. Eu não acho. Tá? Porque não tem evidência que ele era casado. Alguns acham que fosse a cegueira. Isso é uma possibilidade, porque tem texto bíblico que fala, vejam com que letras grandes eu escrevo para você. E aí, quando Paulo fala sobre os Gálatas, ele fala assim, vocês, se pudessem, teriam arrancado os próprios olhos para me dar, dando a ideia de que talvez ele tivesse tido uma enfermidade nos olhos, e que talvez isso fosse o espinho na carne dele. Nós não sabemos. Isso não é importante. O importante é que ele pediu, Deus, me livra disso, me livra disso, me livra disso, e Deus falou, não.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero você assim, Paulo, mais dependente de mim. Orando mais, entendendo que os seus resultados sou eu que dou, entendendo que o seu progresso vem de mim, porque a hora que você começa a se ensoberbecer, que é que diz Provérbios, a soberba precede a ruína. Então, é muito triste ver pessoas que progridem na vida e, à medida em que progridem, vão deixando Deus para trás. Aquela pessoa que você conhece, você sente saudade dele quando ela era pobre. Não tinha um centavo, mas todo domingo estava na igreja. Toda reunião de oração aparecia. Aí Deus começou a atender as orações e ele começou a progredir. E ele foi falando, não, Deus, agora pode deixa comigo agora que eu toco a minha vida sozinho. E às vezes o não de Deus pode ser uma grande bênção para você, justamente para te manter dependente dele. Então, a ausência da resposta esperada por Paulo não foi rejeição, mas foi a entrega de um presente superior. Minha graça te basta. Por quê? Porque antes, se Deus me desse o sim, eu ia ficar tão contente com a bênção de Deus que ia esquecer do Deus da bênção. E aí Deus fala assim, não, a minha alegria, a sua alegria tem que ser eu. A sua felicidade tem que ser eu. Você tem que se realizar em mim. E é meio complicado falar isso, né? Como é que eu sei que a minha alegria está em Deus? Então eu falo assim, não, o culto hoje foi uma bênção. O culto hoje foi uma bênção por quê? Não, porque todo mundo que foi lá ganhou um tablet de presente, de recordação, o ar-condicionado estava na temperatura certa, a música foi executada pela Orquestra Filarmônica de Berlim, o pregador foi não sei daqui das quantas, foi um espetáculo, banco acolchoado, fazia massagem nas costas e tal, não sei o quê, tinha valet no seu estacionamento, lavavam teu carro de graça, Deus é bom, né? Aí você fala assim, como Deus? Você está falando só de coisas que não tem nada a ver com Deus. Agora, quando você olha os cristãos reunidos nas catacumbas de Roma, nos esgotos, perseguidos, decorando o versículo, copiando em papeizinhos ali, porque aí você fala assim, o que era o tesouro dessas pessoas? A resposta é, eu não consigo ver outra coisa, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. E aí, então o não de Deus muitas vezes é purificador. É onde você sabe onde está realmente a devoção do seu coração. É quando Deus te diz não e você fala, tudo bem, pai, então vamos por aqui. Então, eu não estou fazendo acusação a ninguém, nem com nenhum exemplo em mente. Mas aquele rapaz que era fervoroso na igreja, até que a menina arrumou namorada, aí ele foi para outra igreja. Ele não era corintiano, mas era do time Gavião das Fiéis. Entendeu? Ele estava lá na igreja só para caçar. Entendeu? Aí não dá, gente. Aí o que você faz? Você descobre a motivação do coração. Deus muitas vezes vai te dizer não, exatamente para manter você ali, ó, cabrestinho curto. Você vai ficar aí comigo. Agora, esse aqui para mim é o que é mais pesado de todos. Alguns irmãos têm falado, pastor, mas você está batendo sem dó nas últimas aulas com os decretos de Deus, depois fala de Jó. Tá pesado o clima aqui. É que nós queremos ser crente com musculatura, queridos. A vida não está fácil. Agora, olha só. Vamos lá. Você serve a Deus? Jó. Aí então, Jó fala, sirvo. Mas por quê? Que Deus é bom. Aí vem o próprio diabo e falou, não é? Mas também, está rico, cheio de filho, saúde. Deus era glorificado na vida de Jó, quando Jó servia a Deus, oferecia sacrifícios, cuidava bem da sua família, fazia culto doméstico, ensinava todo mundo? Sim, Deus era glorificado. Mas, pense comigo, quando todas aquelas coisas são retiradas e Jó continua a fazer o certo, Deus foi glorificado do mesmo jeito ou foi muito mais glorificado? Muito mais. Impacta você quando alguém vem e está saudável, e está financeiramente tranquilo e tal, e vem e faz uma oração de gratidão na igreja? É um impacto. Agora, aquele irmão que passou por uma dificuldade tremenda e vem agradecer, te impacta muito mais. Eu carrego na história do pastorado uma experiência que me pesou muito. Fazia 6 meses que eu era pastor titular pela primeira vez. Eu já tinha sido pastor auxiliar por 6 anos. Quando assumi a primeira igreja como pastor titular, 6 meses na igreja, me dizia assim, pastor, tinha uma irmã que era daqui, mudou para Sorocaba e acabou de falecer os 3 netos dela num acidente automobilístico. A filha está internada em estado gravíssimo, perdeu um dos olhos, perdeu todo o maxilar, está com o pulmão perfurado e eles estão pedindo para o senhor ir lá pregar no enterro. Carolina, minha filha, tinha 1 ano e 10 meses e a caçulinha tinha 1 ano e 10 meses, a menininha caçula que tinha morrido.
E aí eu vou ao cemitério e chega lá, eu nunca tinha visto um negócio desse. Quando o coveiro abriu lá o carro funerário para tirar o caixão, tirou o caixão da menina de 1 ano e 10 meses sozinho, parecia uma caixa de sapato. Colocou o caixãozinho ali em cima, os priminhos tudo lá olhando e falando assim, sai daí fulana, vem brincar prima. As crianças ainda não entendendo. Um lugar pobre, gente, pobre, eu tive que jogar o sapato fora. O cemitério era barro puro, não tinha um caminho pavimentado no cemitério. E aí eu preguei sobre Jó e falei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Falei aquilo porque eu sabia que aquilo era certo, mas eu ainda não tinha entendido tudo aquilo não. E aí quando eu terminei, cansado, emocionalmente exausto, falei, eu vou embora daqui, que isso aqui acabou comigo hoje. A avó daquelas crianças bateu no meu peito e falou assim, o senhor vai lá para casa agora orar com a gente, né, pastor? Aí eu olhei e falei assim, não, velho. Esse pastor miserável que eu falei, não, peraí. Aí eu não tive jeito de falar não para ela. Quando eu cheguei na casa dela, eu descobri que a família tinha um grupo musical. E eles tinham CDs gravados. E uma das músicas que eles tinham, eu não vou lembrar o resto da letra, dizia assim, haja o que houver, eu sei que eu tenho um Deus. E aí, eles chegaram e falaram assim, pastor, agora a nossa família vai louvar. E aí eles começaram a cantar. Poucas músicas entraram tanto na minha alma até hoje como aquela. Por quê? Porque eles estavam louvando diante de uma dor absurda. Você percebe? A glória de Deus envolvida ali. Eles dizendo assim, Deus fala um tremendo não para nós, mas nós ainda estamos com Ele. Percebe? É diferente. Eles cantaram aquela música naquele dia de um jeito que eles jamais tinham cantado antes. Muito mais forte, muito superior. Deus estava sendo muito mais glorificado ali. E aí quando você olha os hinos e as histórias que aconteceram no cristianismo, você tem exemplos assim. Sabe qual é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Chama O Peregrino. É a história de um viajante que está a caminho da pátria celestial. E aí então acontece um monte de coisa com ele. Foi escrito por John Bunyan, um puritano inglês, enquanto estava preso. John Bunyan tinha uma filha cega. E o fato dele ser um pregador e estar preso significava que ele não podia pôr comida na mesa. Os filhos dele estavam passando fome. E a Inglaterra, naquele contexto de perseguição que a gente estudou quando viu a história da Assembleia de Westminster, os chefes de Estado diziam assim, se você prometer que você não vai pregar, a gente te solta, você vai cuidar da tua filha cega, você vai cuidar dos teus filhos. E John Bunyan disse assim, não posso prometer que não vou pregar, eu preciso pregar. E ele se manteve preso, simplesmente por se recusar a fazer o que o Estado opressor exigia dele. E enquanto ele esteve preso, ele escreveu esse livro, que se tornou o best-seller depois da Bíblia no mundo todo. Você percebe como Deus foi glorificado nesse contexto de um jeito que não seria em condições normais? David Brainerd, um missionário, pai das missões modernas, evangelizou lá nos Estados Unidos, entre os índios lá. Ele escreveu um diário, mas ele sofria de tuberculose profundamente, morreu aos 29 anos de idade. O diário dele é a base dos estudos dos missionários modernos. O seu sofrimento foi base para isso. William Cowper, um poeta, viveu profundas depressões. Ele teve uma história muito ruim. Ele testemunhou a morte do irmão, ele tinha depressão clínica, aquela que tem a ver, sim, com condições fisiológicas, com algumas condições de falta de funcionamento dos órgãos internos e tudo mais. E ele, então, teve à beira da loucura física mesmo. E num dos poucos momentos de sanidade que ele teve, antecedendo a sua última internação, ele escreveu um poema que até hoje é cantado no mundo inteiro, que nós já cantamos aqui. Aquela música que diz assim, misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus, está no oculto a trabalhar, muito hábil sem falhar. E aí vai contando toda a história, e ele escreve isso. E aí então ele diz que Deus se move de uma maneira misteriosa. E o poema diz assim, as nuvens que você tanto teme, elas logo vão desabar dos céus em copiosas chuvas de bênçãos. E por trás dessa providência carrancuda, ou seja, por trás desse céu nublado, Deus esconde um sol a brilhar, o sorriso escondido de Deus. Esse é o título de um livro que eu recomendo a você com entusiasmo.
E já falei sobre ele aqui em outros momentos. Então, leia isso. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. O livro foi escrito por John Piper e comenta a vida de David Brainerd, John Bunyan e comenta a vida desses três aqui, ó. Desses três, John Bunyan, David Brainerd e William Cowper. Se você quiser ler histórias inspiradoras, leia O Sorriso Escondido de Deus, está entre os meus 5 livros preferidos, com certeza. Tá bom? Pois bem, Deus vai te dizer não para te proteger, vai te dizer não para te ensinar, Deus vai dizer não para te manter dependente, Deus vai te dizer não para ser mais glorificado, e Deus vai dizer não para ser temido. Como é que você sabe que você é um pai que tem autoridade para dizer não para o seu filho, se faz 8 anos que você concorda com tudo que ele pede? E da última vez que você esboçou que talvez fosse pedir um não, ele ameaçou fugir de casa. Mas você diz, mas sou eu que mando. Aqui nessa casa é tudo do jeito que eu mando. Mas quando foi que você mandou mesmo da última vez? Porque até agora eu só vi você dizendo sim. E às vezes precisa esticar essa corda, sabe? Estou dizendo não por quê? Porque não, é só para testar aí como é que está a tua obediência mesmo. E Deus fala, não, acabou, e Ele não está preocupado com isso. Eu treinava um pouco disso com meu filho, dizendo assim, filho, tem hora que não dá para te explicar. Porque menino crítico, analítico, né? Pai, por quê? Tem hora que é bom explicar. Tem hora que não dá para explicar. Ele está atravessando a rua, sai daí, filho. Por quê? Mas por quê? Morreu atropelado, o ônibus passou por cima. Não tem jeito. E teve um momento da vida em que eu comecei a dar ordens desconexas para ele e falar assim, eu não quero que você questione, eu quero que você obedeça, agora. Se eu chegar para você e falar, é para você ficar pulando de um pé só, com o dedo no ouvido direito, falando sim, aleluia, por 20 minutos, você vai fazer isso. Por quê? Porque eu mandei. Entendeu? E pronto, é isso. E eu não vou, você tem que confiar que eu não vou te dar ordens para o meu capricho, que eu não vou te dar ordens porque eu sou mau. Você tem que confiar que eu te amo. E tem hora que é só obedecer, não tenho que ficar perguntando. Então, Deus vai fazer isso conosco. E isso vai manter Deus como o santo, soberano, todo-poderoso, e vai manter a mim e a você no nosso lugar. Fala a verdade. Quem já ficou com dó de Moisés, quando Deus falou, Moisés, não vai entrar na terra prometida? Todo mundo falou, ah não, Deus, peraí, ô cara... O cara trabalhou duro aí, tirou o povo do Egito, fez tudo, não vai deixar o cara entrar no Egito, na terra de Canaã agora. Ô Deus, pega leve. É o Moisés. É ou não é? Só que sabe o que Deus falou para Moisés? Você não me santificou diante dos filhos de Israel. E aí você vai tentar entender a história, o povo está no deserto, não tem água, e Deus fala, Moisés, agora você vai lá e fere a rocha. Você vai pegar o teu cajado, o teu bordão e vai ferir a rocha, bater na rocha. E a rocha vai dar água. Beleza? Beleza. Vai lá e faz isso. Da próxima vez, você não vai bater com o cajado. Você vai falar com a pedra. Só que o povo fica lá, na orelha do Moisés, né, tal. E o Moisés meio que fica indignado. Quase que como dizendo, ó Deus, aí ó o serviço que o Senhor me dá. Ó os miseráveis que o Senhor mandou tomar conta aqui. Eu até entendo, Moisés, que aquele povinho não era brincadeira, né? Você vai lendo lá o livro de Números, você fala, gente... Haja paciência. Mas Moisés não pode esquecer quem é Deus. E aí o que acontece, ao invés de falar de novo com a pedra, ele bate de novo. E ele ainda diz assim, hoje Deus vai dar águas, ele pá, e bate lá. Como se Deus agora fizesse o que o Moisés tem que... E pior é que saiu a água, porque Deus era misericordioso para com o povo, mas o Moisés, ó, foi cortado. Mais tarde, na Bíblia, você vai entender algumas coisas. Primeiro, a pedra era um símbolo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala que os nossos irmãos do passado bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aí você vai entender que Jesus fala que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, jamais terá sede. Você vai entender que rocha é uma metáfora para Cristo, quem edifica sua casa sobre a rocha, que Ele é a pedra fundamental, e que Cristo vai ser ferido uma única vez pelos nossos pecados. Ele vai ser crucificado uma vez só. E depois disso nós vamos invocá-lo. E aquilo estava presente no simbolismo que acontecia ali. Mas Moisés não entendia nada. O fato é, todo mundo sabia que Moisés tinha que falar com a pedra. E ele bateu. Ele desrespeitou Deus na frente de todo mundo. E agora todo mundo vai aprender que não se desrespeita a Deus impunemente. Não importa se é o Moisés. Ponto. Então a gente tem que olhar para isso e falar assim, peraí, Deus tem que ser obedecido. E quando Deus falou não, é não. E acabou. Então Moisés implora, e se você ler Deuteronômio 3:26, Deus fala para Moisés assim, chega, não vamos falar mais nisso. Você, pai, que já falou um chega desse para o seu filho, depois foi dormir chorando, não precisa chorar não. Lê Deuteronômio 3:26 com ele e fala, chega, acabou a conversa,
Agora é só obedecer. Ponto. E eu não estou sendo mal. Por quê? Porque o mundo anda dizendo para nós isso, né? A gente fala não hoje em dia e fica com palpitação, a gente fica com culpa. Examine os motivos do seu coração, veja se você está sendo justo e tudo mais, mas se você está tranquilo que está dizendo um não por amor, meu querido, faça isso e descanse no Senhor. Porque Deus também nos fala não, para ser temido, para ser reverenciado. E aí então você olha a tabelinha de gente que tomou cada não de Deus na Bíblia, você se assusta. Moisés não vai entrar em Canaã. Moisés é um personagem secundário ou um cara grande na história da Bíblia? Cara grande, né? E Davi, mais ou menos? Davi também pecou, fez um filho com a Batseba e ficou intercedendo pela vida do menino. O que Deus falou para ele? Não. Paulo tinha o espinho na carne, mas teve outros nãos de Deus. Ele queria ir evangelizar a Ásia e Deus falou, não, primeiro você vai lá para a Macedônia agora. Deus impediu, eu tenho outros planos, vou mandar você para outros lugares. E o Filho Supremo e Perfeito de Deus, Jesus. Então, olha só, como é que a gente se acha? A última bolacha do pacote. Deus falou não sem cerimônia nenhuma, para Moisés, para Davi, para Paulo e para Jesus. E quando Deus fala não para você emburra, o que você está pensando que você é? Quem que você acha que você é na fila do pão? Para com isso. Nós precisamos aprender a receber o não de Deus, tá certo? Então, uma fé imatura vai tratar Deus como um gênio da lâmpada, que é obrigado a conceder desejos. Uma fé imatura vai levar a colocar um adesivo lá na frente. Para de sofrer. Vem aqui na terça se você for empresário, vem na quarta se você estiver doente, vem na quinta se você está solteiro, vem na sexta se você tem um encosto, qualquer coisa assim, porque Deus, nós vamos esfregar a lâmpada e Ele vai te resolver. Mas esse não é o Deus que nós vemos na Bíblia. O Deus que nós vemos na Bíblia não tem dificuldade em nos dizer não, porque Ele nos ama, porque Ele é soberano, porque Ele nos protege, porque Ele nos ensina, porque Ele nos mantém independentes, porque Ele quer ser glorificado, porque Ele quer ser temido. Então, é isso que nós precisamos aprender. Esses são os 5 propósitos do não de Deus. Pode haver mais, mas na minha busca por esse assunto, nas escrituras, nas histórias, os que eu colecionei até aqui foram estes. Se você depois lembrar de mais um, quem sabe minha próxima aula desse assunto tenha 6 pontos, mas essa é a ideia básica. E daí, o que eu faço quando Deus me disser não? Primeira atitude sua, espera um pouco mais, porque às vezes não é não, é ainda não. Você não sabe. Tem pedido que não precisa ser atendido imediatamente. Quem sabe Deus falou assim, o seu pedido está a caminho, você vai acompanhando o rastreio aí, você vai vendo lá, o motoboy já saiu, não vai demorar. Né? Você não sabe. Então nem todo não é nunca mais não, alguns não são ainda não, espera um pouco. Então aguarde, esperar no Senhor é uma virtude. Então nós podemos não entender os motivos desse atraso, mas o tempo de Deus não é o nosso. Você conhece um dos maiores atrasos de Deus na Escritura? Tem um cara chamado Lázaro, que estava doente. E as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. E na base da chantagem emocional, passivo-agressivas. Mestre, está enfermo aquele a quem amas. Tradução, tu ama mesmo Lázaro? Então vem logo! E está escrito lá, e Jesus, ouvindo que Lázaro estava doente, ainda ficou lá mais 2 dias. Mas ele amava. João conta que Jesus demorou de propósito e logo em seguida, para que ninguém interpretasse mal, disse, e ele amava. E por que foi que Jesus demorou? Porque os judeus tinham uma ideia de que se morreu e está morto só até 3 dias, ainda dá para ressuscitar, mas depois de 4 dias não tem mais o que fazer. E Jesus chega lá no 4º dia. E quando ele manda abrir o sepulcro, ele já tinha feito um monte de coisa, gente. Já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Todo mundo sabia. Só que agora a turma fala assim, mestre, essa aí nem para o senhor não vai dar, não, já está fedendo, não tem mais o que fazer. E Jesus dá graças a Deus e diz assim, Pai, eu te agradeço porque tudo isso aconteceu, porque agora todo mundo vai entender. E muitos creram. A demora de Deus ali foi uma demora para a sua glória. Calma, você não sabe. Então espera um pouco com sabedoria. Mas não, o não veio mesmo. Então aceite e obedeça. É muito tocante o fato de que quando Davi intercedia, ele está chorando, aí a criança morre. Os assessores dele tinham medo de vir contar a notícia, lembra disso? Vai que a gente conta para o rei que o menino morreu, o rei fica bravo com a gente, manda matar a gente. E aí então, quando Davi viu os caras se mexendo, Davi já concluiu, o menino morreu. Levantou, parou de chorar e seguiu a vida.
Falou, Deus disse que não, o que eu posso fazer? O menino não volta para mim, eu vou encontrar com ele. Segue o jogo. Então, quando Deus te disser um não de fato, aceite e obedeça. Veja, isso aconteceu com Davi no luto do seu filho e aconteceu com Paulo. Paulo querendo evangelizar toda a região da Ásia, Deus fala, não, eu quero você na Macedônia, vai para lá. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vai para lá, na porta que Deus lhe concedeu. Terceiro ponto de atitude diante do não de Deus. Tema e glorifique. Deus fala assim, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. Então, quando eu te falar não, você, ao invés de ficar lamentando e dizendo que insensível, você vai olhar e falar assim, Deus tem coisas que eu não estou conseguindo enxergar agora. Deus visualiza no seu radar, onisciente e soberano, coisas que eu jamais poderia entender. Então agora eu tomarei esse não como um não de amor, e eu vou agradecer, eu vou glorificar. Então, ao invés de lidar com a minha frustração, questionando, eu já fui na escola dominical, já aprendi sobre Jó, eu já estudei Confissão de Fé de Westminster, vi os decretos eternos de Deus. Depois eu ainda tive uma aula sobre quando Deus diz não. Agora está na hora de eu começar a dizer, Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu vou confiar. Aquela música que nós cantamos nos cultos aqui, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor, foi escrita por uma mulher que tinha acabado de perder um filho pequeno. E ela então diz assim, eu não entendo os teus caminhos, mas eu peço forças para continuar, forças para crer que o teu imenso amor por mim, ó Pai, está acontecendo. E então eu vou ser reverente. Qual foi a última vez que, tomando um não de Deus, você parou para dizer, Deus, obrigado. Eu nem sei porquê, mas eu sei que eu tenho que te agradecer. Eu sei que o Senhor está sendo glorificado, está me ensinando, está cuidando de mim. Eu sei que o teu não é um não de amor, porque o Senhor disse não para o teu Filho perfeito Jesus Cristo. E aquele não que o Senhor deu para Cristo foi um não de amor por mim também. Então eu tenho que levar isso. E então, agradeça. Sabe, o texto que me toca muito aqui é, traduzindo, linguagem super atual. Você chega para mim e fala assim, Márcio, você pode me emprestar o seu carro? Aí eu falo, toma. Aí você fala assim, mas eu queria dormir na sua casa. Eu falo, não, tem um quarto lá não, eu queria dormir na sua cama. Aí eu falo assim, tá bom, Priscila, vamos lá para a garagem. Aí o cara fala assim, mas escuta, você tem terno aí, tem paletó, tem sapato? Porque eu tomei. Ah, então toma. E tal. Aí, e eu vou dando. Aí chega uma hora que ele fala assim, você pode me dizer que é oração? Aí eu falo assim, não, aí você está pedindo demais. Você quer que eu olhe no relógio e te diga que é oração? Essa história, obviamente, não faz o menor sentido, certo? Agora pense com essa lógica em você dizendo assim, pai, eu sou um pecador. E eu não tenho condição de pagar a minha dívida. E o Senhor tem toda a razão de me mandar para o inferno. E Deus fala assim, eu não vou mandar você para o inferno. A obediência que você me deve, eu vou mandar o meu filho se encarnar para entregar para mim a obediência que você me deve. E o castigo que você tinha que sofrer, eu vou cobrar nas costas do meu filho. Eu vou desamparar o meu filho para não desamparar você. E ele entrega Jesus por você. E aí depois você fala assim, Deus, será que o Senhor pode me arrumar um emprego? Aí ele fala, não, aí você está pedindo demais, né? Você entendeu a lógica? É isso que o texto quer dizer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E a resposta é, depois que Deus te deu Jesus, querido, que você está com dúvida que ele vai te dar o quê? Ele vai te dar tudo o que você precisar, tudo que for melhor para você. E se ele disser não, é porque esse não é o melhor para você. Porque ele já te entregou Cristo. Não tem como ele te dar mais. Não tem como ele te amar mais. Não tem como ficar mais claro que ele quer você, que ele cuida de você, que ele ama você. Então para de sofrer como se você fosse um filho abandonado, porque você não é. Então, a lógica radical é essa. Deus já entregou o seu próprio filho por nós. Quando ele responde positivamente ao nosso pedido, nós agradecemos. Mas e quando ele responde negativamente? Nós precisamos agradecer também. Se nós já temos a cruz, qualquer não terreno esconde um propósito infinitamente superior. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, porventura, graciosamente com ele todas as coisas. Esse é o passo. Então, como diz o poema de William Cowper, não julgue o Senhor com um débil entendimento. Confie nele para a sua graça.
O nosso problema não é a circunstância. O nosso problema é a interpretação não bíblica da circunstância. O nosso problema não é que Deus disse não. O nosso problema é que a gente não consegue enxergar amor no não de Deus. O nosso problema não é que a mãe proibiu você de andar de bicicleta na Dutra. O problema é que você não entendeu que o que você queria era uma bobagem sem tamanho. Entende? Então, esse é o problema. Confie no não. Confie no não. Quando Deus te disser não, confie. Ele sabe o que está fazendo. Olha o poema de William Cowper. Deus imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Sabe o que é isso? Você está olhando aquela bagunça, o mar revolto. Deus está andando por cima de tudo aquilo e dizendo assim, não, isso aí está tudo sob controle. É a ideia de que parece que para você o cenário é terrível. Para Deus, isso faz parte de tudo que Ele está desenhando para você amorosamente. As nuvens que você tanto teme estão cheias de misericórdia. Quando essas nuvens se precipitarem em chuva, a chuva que vai cair vai te abençoar. Por trás de uma providência carrancuda, Ele oculta uma face sorridente. Então o céu pode estar nublado, mas o sol está brilhando lá atrás, e logo essa luz vai aquecer o teu rosto. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Tem vezes que a gente olha... Eu estava vendo uma orquídea essa semana. Qual que é o problema da orquídea? É um ano inteiro parecendo um palito seco. É ou não é? Aí você vai fazer, mas o que é isso aí? Que troço feio, joga fora. Não, quem conhece fala, não, faz isso não. Flor cara, linda. Mas o que acontece? Você não tem paciência, você não entende. Agora, quando chega a hora e ela brilha, você fala assim, agora eu entendi. Então, a flor ali naquele começo, né, o botão pode parecer feio, calma, quando o plano de Deus estiver pronto, vai ser lindo. Então, entenda isso. Quando o não de Deus chegar, aguarde, se for o caso, aceite, obedeça, tema, glorifique, agradeça. E aí, então, questões para a gente se perguntar. Não é a hora de dar o testemunho agora, mas se depois você quiser contar para mim, eu terei muito prazer de ouvir histórias, porque histórias são edificantes. Você se lembra de algum não que Deus te deu, que hoje você agradece? Fala assim, olha, se eu tivesse ido por aquele lugar, eu chorei, esperneei, reclamei com Deus, mas olha, aquele caminho ali era um caminho de morte, eu nem sabia. Tem algum não que Deus já te deu, que hoje você fala, Deus, ainda bem que o Senhor me disse não? Você percebe que, se você entende que Deus está direcionando os seus passos, você tem motivos de sobra para vencer a amargura, porque tem gente muito amargurada na vida. Não, pastor, o senhor não entende, eu sou uma pessoa para quem Deus disse não. Eu não consigo lidar com isso, pastor, eu não superei. O problema não é o que aconteceu com você, é como você está interpretando o que aconteceu com você. Certo? Como consolar biblicamente um irmão em crise de fé por causa de um não? Irmãos, Deus está falando um monte de não ultimamente aqui entre nós. Está falando um monte. Mas nós estamos aqui exatamente para dizer que Ele continua sendo amoroso, soberano, gracioso e sábio. Então nós temos que lembrar disso. O que a verdadeira adoração de Davi no luto revela sobre a verdadeira submissão? Revela que nós vamos aos funerais, que nós vamos aos hospitais, que nós vamos às tragédias e vamos dizer, haja o que houver, eu sei que eu tenho um Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por mim, vai me dar tudo aquilo que eu precisar, de um jeito que eu não seja nem capaz de entender. Como é que a história de William Cowper vai mudar a sua visão sobre um sofrimento contínuo? Cowper viveu 27 anos de enfermidade terrível, mas o poema que ele escreveu atravessa séculos. A história de Paulo atravessa milênios. A minha graça te basta. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Como vamos entender isso? E por fim, qual das 5 razões você tem mais dificuldade de acreditar? Não, Deus está fazendo isso e está dizendo não para mim porque Ele quer me ensinar. Aí eu entendo. Porque Ele quer me proteger. Tá bom. Porque Ele quer me manter dependente. Porque Ele quer ser glorificado. Essa para mim é uma das mais difíceis. Como é que Deus vai ser glorificado? Essa é uma das que dói mais. Ou porque eu preciso lembrar que Ele é Deus e preciso temer. Seja qual for a questão, nós precisamos aprender a lidar com o não de Deus. Papai, você que está hoje aqui no Dia dos Pais, não tenha receio de dizer não para o teu filho, se for um não de amor. Não sucumba ao pragmatismo, dizendo, se eu falar não, ele vai fazer não, ele vai fazer assim mesmo, então é melhor dizer sim, porque daí eu preservo o meu relacionamento.
Não, não tem jeito. Eu conheço um amigo que disse não, o filho foi embora, nunca mais voltou. É não porque eu te amo, é não porque esse é o caminho de Deus, é não porque é assim que tem que ser. E eu vou te proteger de você mesmo. Então, vamos entender isso e vamos agir adequadamente. Você, filho, cuidado quando o teu pai só te diz sim, viu? Pode ser um perigo para você. E todos nós, filhos de Deus, tenhamos uma relação adequada com o nosso Pai Celestial, porque Ele nos ama. E quando Ele diz não, Ele certamente tem um propósito benéfico para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu tenho só um aviso a fazer.